Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Joyce Liberali Peckelman Ruzu e hoje falarei sobre um pouquinho de exame físico no paciente pediátrico. O exame físico, na verdade, ele é muito importante para a gente conseguir olhar e enxergar realmente esse paciente, quais são os problemas ativos que estão acontecendo com ele. Então, é a hora da gente fazer todo o trabalho de inspeção, palpação, e nos pacientes pediátricos em geral que estão internados em um ambiente hospitalar, a gente pode dividir essa avaliação, essa parte do exame físico, também pelos sistemas. Então, hoje, no geral da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa inspeção geral e depois a gente vai falar um pouco sobre os sistemas. Ótimo. Vou começar falando sobre o estado geral do paciente. Então, como podemos classificar o estado geral do paciente? Então, eu posso classificar ele se ele está em bom estado geral, em regular estado geral e mau estado geral. Bom estado geral, em geral, são aquelas crianças que elas estão na unidade de internação, ativas, colaborativas, calmas, ou se tratando em bebê, reativas. As crianças em regular estado geral, em geral, são as crianças que estão um pouco mais, ou que estão descompensando, ou que estão um pouco mais graves, e as crianças que podem ser consideradas em mau estado geral, as crianças que estão em estado mais crítico. A gente pode avaliar esse estado neurológico atual, então, se tratando de pacientes recém-nascidos e lactentes, como é que está essa movimentação espontânea dele? Se ele está ativo, ativo, hipoativo e inativo. Ativo é as crianças que estão se movimentando normalmente, hipoativo é aquela criança que diminuiu a sua atividade, e inativa as crianças que não apresentam movimentação espontânea. Já outro item que nós podemos avaliar é a resposta dessa criança à manipulação ou mesmo a estímulos. Então, a gente classifica quanto à reatividade, o quanto ela está reagindo. Essa criança pode estar reativa, ela pode estar hiporreativa ou arreativa. Ou seja, a manipulação, eu dando estímulo, essa criança não reage. Isso é comum, essa classificação ser usada em recém-nascidos e lactentes, ou seja, de crianças de 0 a 2 anos de idade. Outro item que nós podemos avaliar, mas já em crianças um pouco maiores, é a resposta das crianças à manipulação e a estímulos, mas quanto à consciência, a sonolência, enfim, se ela está contactuante ou não. Então, essa criança ela pode estar consciente ou inconsciente, É importante a gente avaliar o conteúdo dessa consciência, é conseguir avaliar como está o conteúdo dessa consciência, ou seja, se eu consigo solicitar qual o seu nome, ela consegue me responder, nome da sua mãe, enfim, se ela sabe aonde ela está, então eu consigo avaliar um pouquinho o quão consciente ela está. Essa criança ela pode estar sonolenta, torporosa, então é aquela criança que às vezes abre os olhos, logo fecha, ela não consegue se manter em alerta por muito tempo. E outro item que a gente pode avaliar nessas crianças maiores é se ela está contactuando ou não e se ela está orientada. Só lembrando que essa parte de contactuante, ela pode contactuar com o olhar, ela pode contactuar falando, então tem várias maneiras da criança interagir com a gente, da criança contactuar com a gente. Nós podemos utilizar também a escala de avaliação de Glasgow, a escala de coma de Glasgow. Hoje nós temos uma escala, a partir de 2018, atualizada, em que ela pode ser utilizada para crianças maiores e adultos com a resposta pupilar também. Então, a gente avalia 3 itens grandes, três componentes maiores, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então, a abertura ocular, a gente avalia se essa criança está apresentando uma abertura ocular espontânea, se sim, ela ganha 4 pontos, se for ao comando verbal, 3 pontos, pressão de abertura dos olhos, 2 pontos, se ela não abre os olhos,
1 ponto ou pode ser não testado. A resposta verbal, então, a gente vai avaliar se ela está orientada, se ela está conversando, 5 pontos. Se ela estiver desorientada, 4 pontos. Se ela só estiver emitindo palavras, né, muitas vezes desconexas, enfim, 3 pontos. Se ela estiver só emitindo sons, 2 pontos. Se ela não estiver falando, 1 ponto, ou pode ser também não testado. A resposta motora, então, se eu peço para ela movimentar, né, o comando ela movimenta 6 pontos, ela não está movimentando ao comando, mas eu faço um estímulo doloroso e ela localiza essa dor, 5 pontos, a flexão normal, 4 pontos, a flexão anormal, 3 pontos. Antigamente isso a gente utilizava o termo de decorticação e descerebração, que acabou sendo modificado, então acabou sendo a flexão normal, a flexão anormal e a extensão. Então, a extensão 2 pontos, se ela não responde a nada, 1 ponto, ou também pode ser não testada. E após a realização da escala de coma de Glasgow, a gente pode analisar a reação pupilar, então fazer uma avaliação pupilar desses pacientes. Ou seja, se tiver com pupilas, né, fotorreagentes, as 2 pupilas reagem ao estímulo de luz, essa paciente não vai, a Glasgow dele vai estar em 0, não vai mudar em nada. Se apenas uma das pupilas reage ao estímulo de luz, 1 ponto é dado nessa avaliação pupilar, ou se nenhuma pupila reage ao estímulo de luz, 2 pontos. Ou seja, como que nós vamos, né, inserir essa avaliação pupilar, que é essa parte nova da escala. Então, a partir do valor da escala de Glasgow que nós encontramos até aqui, a gente vai subtrair o valor da avaliação pupilar. Então, antigamente, o valor mínimo, ele chegava a 3 pontos. Hoje em dia, a pontuação mínima pode ser de 1 ponto, porque se esse paciente tiver com a pupila arreativa, ou seja, ela não responde a estímulo de luz, eu posso dos 3 pontos aqui tirar 2 e acabar ficando com 1. Certo? A pontuação máxima segue os 15 pontos aí, já que se esse paciente tiver uma pupila fotorreagente, ela vai ganhar 0 pontos. A escala de Glasgow pediátrica, na verdade, o que muda em relação à escala de Glasgow anterior, somente a parte de resposta verbal. Então, que ao invés de ficar orientado e conversando, aqui, na verdade, a gente vai fazer avaliar de acordo com a idade dessa criança, né, principalmente nessas crianças menores de 2 anos, o que ela está apresentando de vocalização apropriada, né, se ela está sorrindo, se ela está interagindo, né, se ela está seguindo os objetos. Então, se isso estiver acontecendo, 5 pontos. Ao invés do desorientado, se ela estiver só chorando, irritada, e ela não consegue interagir com o meio, né, com os estímulos que foram dados a esse paciente, então 4 pontos. Aqui ao invés de palavras, então chorador, 3 pontos. Sons, né, só o gemido, o estímulo doloroso, 2 pontos. Então segue nenhum e não testado. Então, isso aqui estava no site do Médio e achei bem interessante como eles colocaram, né? Então, pontuação menor de 3 pontos, coma. Então, significa que a criança, né, não abre os olhos, não fala, não se mexe, não reage ao estímulo. Então, esse paciente está grave, né? Igual ou menor que 8 a pontuação é considerado um caso crítico, nas alterações de níveis de consciência. Então, esse paciente tem um nível de consciência alterado, né? Muitas vezes aqui é indicado intubação orotraqueal para proteger vias aéreas do paciente. Se essa pontuação for igual ou maior que 9, não tem necessidade de proteção de vias aéreas, mas é necessário uma avaliação para acompanhar a evolução do paciente. Já a pontuação igual a 15 é o máximo da escala. Significa que a criança, né, o paciente abre os olhos espontaneamente, fala de uma maneira coerente, obedece a comandos para se movimentar. A escala, na verdade, ela tem aqui se recomenda utilizar esses itens aqui menor que 2 anos, mas tudo depende também de quanto a criança
ela conversa, né? A gente tem crianças de menores de 2 anos que conversam normalmente, a gente tem crianças, né, às vezes um pouco maiores, de 2 anos, que não conversam normalmente. Então depende como é essa resposta verbal no dia a dia dessa criança já previamente. Então, agora falando no geral, em relação à inspeção desse paciente, né? Então, primeiro, uma das coisas bem importantes é a gente avaliar onde essa criança está. Então, encontra-se no leito, encontra-se no berço, ou ela está na incubadora, né, na isolete. Hoje tem se avaliado muito a segurança do paciente, então com grades elevadas, ou se ela está no colo da mãe. E daí nós vamos começar essa inspeção olhando realmente para a criança. Então, se ela apresenta-se hidratada, né, é importante avaliar essa hidratação da pele, das mucosas, da língua, né, lembrando que na pele ela tende a perder elasticidade, né, as mucosas elas podem apresentar, elas podem se apresentar mais secas, a língua a mesma coisa. Outro item que pode ser avaliado também é em relação à coloração da pele. Se essa criança está corada ou se ela está descorada. Então, também é avaliado mucosas, né, o lóbulo da orelha e as palmas da mão. É importante também avaliar características familiares. Então, às vezes, essa coloração da pele, é importante valorizar os antecedentes, né, familiares. Então, às vezes, se for uma descendência asiática, essa pele, normalmente, ela já tem uma coloração mais diferente, né? Às vezes, essas pessoas vão ter uma coloração mais amarelada. Então, depende também do histórico familiar, aí, dos antecedentes dessa criança. Tudo certo, pessoal? Outra coisa importante da gente avaliar é se ela está cianótica ou acianótica. Então, a cianose, ela pode ser tanto central, né, ou perilabial, que a gente consegue visualizar bem nessa figura aqui, uma cianose central, ou essa cianose pode ser avaliada na periferia também, se ela apresenta em extremidades. Ou seja, se ela apresenta as extremidades, né, dos dedos, mais cianóticas, mais azuladas. A gente tem outra classificação que pode ser utilizada, que é quanto à icterícia, né, se essa criança está amarela. Vale a mesma dica aí lembrar que os asiáticos, eles tendem a ter uma pele um pouco mais amarela, então sempre é importante olhar aí os antecedentes desse paciente. Então, essa criança pode ser ictérica, é aquela criança que está amarelada, ou anictérica, criança que não tem nenhuma alteração. Né? Na pediatria, especialmente na neonatologia, né, recém-nascidos podem evoluir aí com icterícia, especialmente aqueles que, né, acabam evoluindo com uma impregnação maior de bilirrubina, enfim, então é importante avaliar nas crianças se ela apresenta icterícia ou não. Às vezes se utiliza um outro critério que é em relação a cruzes, você quantificar o quanto ela está ictérica, você quantificar o quanto ela está corada. Você pode classificar de 1 a 4 cruzes, sendo o paciente com 4 cruzes, o paciente que está mais ictérico, por exemplo. Então, é importante colocar mais 1 de 4, qual que é a escala que você está usando. Então, para ver, às vezes o paciente estava super ictérico, chegou 4 cruzes de icterícia, então 4 sinaizinhos de mais aí de icterícia, super ictérico, fez fototerapia por 2 dias, melhorou isso. No dia que a gente for avaliar, 2 dias depois, ele ainda apresenta-se ictérico, mas uma pele muito menos amarelada do que ele estava antes. Então, ao invés de 4 cruzes, posso dar 1 cruz, né, das 4 que estavam sendo utilizadas como critério, ou 2. Então, eu posso quantificar isso também. Às vezes, a gente encontra isso no prontuário e os alunos ficam meio perdidos aí. Outro item que é importante, né, na inspeção geral é avaliar se essa criança encontra-se com algum dispositivo. Seja uma sonda, né, a gente pode classificar essa sonda, se ela é naso, se ela é oro, né, às vezes se ela apresenta uma sonda vesical, enfim. Se esse paciente apresenta algum acesso, então acesso venoso periférico, né, no membro superior direito, acesso,
né? É bom olhar se esse acesso está bem fixado, né? Para a gente fazer a nossa avaliação de uma maneira tranquila, nosso exame físico de uma maneira tranquila, pensando que às vezes eu vou encostar nesse paciente, ele pode chorar, ficar mais agitado, né? E um acesso às vezes um pouco mais solto, né? Se a criança passa a mão ali, ela pode acabar arrancando isso. Então é importante a gente avaliar também a fixação, se tem hiperemia no local ou não, como está esse acesso, antes de, né, começar realmente um exame físico ali encostando nesse paciente. Importante avaliar se esse paciente tem drenos, né? Se esse paciente, por exemplo, está com dreno de tórax, esse dreno está funcionante, né? Ele oscila, ele está borbulhando. Importante também colocar na nossa descrição ali depois na evolução desse paciente. Se ele apresenta uma cânula, né? Se ele apresenta um tubo orotraqueal, o ideal é que já na anamnese, né, antes de ir para o exame físico, a gente avalie no raio-x se essa cânula está bem locada, se não está. Às vezes eu vou precisar introduzir um pouco mais essa cânula ou não. Então é importante também avaliar se esse paciente apresenta alguma cânula. Outra coisa interessante da gente perguntar é em relação ao regime alimentar. Essa criança, ela apresenta dieta via oral, essa paciente apresenta uma dieta gástrica interal, né? Ela está recebendo ela tem uma sonda que é orogástrica, uma sonda que é nasogástrica, né? E que ela está recebendo a alimentação através disso, ou se ela está recebendo uma nutrição parenteral, né? Ela está com acesso ali, por ali que está entrando a nutrição desse paciente. Outro item importante é a avaliação dos horários. Então, no caso, por exemplo, da fisioterapia, se a gente vai fazer uma conduta com esse paciente, o ideal é que espere, né, pelo menos 30 minutos para a gente não ter risco desse paciente acabar apresentando um quadro de refluxo. Olhando agora mais em relação aos sistemas, nós podemos avaliar essa parte hemodinâmica. Então, se esse paciente apresenta-se estável hemodinamicamente ou instável hemodinamicamente. Pacientes, especialmente pacientes da UTI, né, eles apresentam um estado mais crítico, eles podem estar utilizando drogas vasoativas, né? A gente tem uma série de drogas vasoativas aí, acho que uma das, né, entre as drogas mais comuns aí, a gente tem a noradrenalina, né, a dopamina, a dobutamina. Então é importante conhecer essas drogas e no exame físico até relacionar. Então, às vezes, se esse paciente está com uma droga, por exemplo, uma noradrenalina alta, a noradrenalina ela tem efeito vasoconstritor de periferia. Então, pode ser que eu avalie esse paciente, né, quando eu vá avaliar, fazer esse exame físico, então pode ser que eu encontre uma cianose de periferia. Então, isso significa que o paciente está apresentando baixa oxigenação sistêmica? Muitas vezes não. Então, muitas vezes pode ser em função dessa medicação que está fazendo uma vasoconstrição periférica. Então, é bem importante. Às vezes pode acabar alterando até a saturação de oxigênio desse paciente, né? E que essa saturação periférica que fica no monitor. Mas se for feita uma gasometria arterial, né, vai se observar que às vezes o PaO2 não está tão baixa, a saturação da gasometria não está tão baixa assim. Importante também avaliar a perfusão periférica desse paciente, né? Se esse tempo de enchimento, né, se essa perfusão periférica é menor que 3 segundos, né? Ou se ela está diminuída. É importante observar os edemas, né? E sempre comparativo. Então, às vezes, nossa, o pé dele está demasiado, mas são os 2 pés? Será que isso não é uma característica anatômica? Então, sempre fazer aí uma avaliação comparativa. Importante também, nessa avaliação hemodinâmica, a gente avaliar os sinais vitais desse paciente. Então, como está a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura, a frequência respiratória. Hoje a gente fala que o 5º sinal vital é a dor, e muitas vezes nessa parte de monitoração dos sinais vitais a gente acaba acrescentando também a saturação de oxigênio. Lembrar sempre, né, que nós temos especificidades em relação a esses sinais vitais, né? Lembrar sempre que para fazer
né, a monitoração desses sinais vitais, às vezes é um pouco diferente do paciente adulto. Né, a frequência cardíaca, se eu for colocar o oxímetro, eu preciso esperar, né, às vezes colocar o oxímetro, tanto o probezinho, né, que é só o sensorzinho, que ali mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, ou se eu for colocar, por exemplo, o oxímetro, aquele de jacaré, que às vezes é um pouco mais difícil a gente fazer avaliação nos pacientes pediátricos, né, preciso esperar dar uma ondinha simétrica, uma onda boa aqui. Lembrando que é muito mais fácil no oxímetro ele avaliar a frequência cardíaca do que o conteúdo, né, de oxigênio ali. Então, se eu às vezes estou com uma frequência cardíaca muito baixa para aquela criança, né, às vezes vale a pena eu esperar um pouco mais, porque em geral, se eu não pego uma frequência cardíaca boa ali, a saturação muitas vezes não será real. Pressão arterial, lembrar sempre que eu preciso de manguitos específicos, né, para diversas faixas etárias aí. A temperatura, né, posso mensurar tranquilamente pela temperatura axilar. Hoje a gente tem aqueles termômetros, né, que eu consigo encostar às vezes em região glabelar ou mesmo em região auricular, e ele me dá a temperatura. A frequência respiratória, outra grande particularidade, é que no adulto, às vezes, se conta 15, né, segundos, você vê o quanto esse paciente apresentou e você multiplica isso por 4. Na pediatria, não, a gente precisa contar por 1 minuto. Então, aqui um pouco dos valores de frequência respiratória de recém-nascido pré-termo, os prematuros aí, que o ideal, né, é que a frequência respiratória esteja ali entre 40 e a 60 incursões por minuto, recém-nascidos entre 30 e 40, lactentes entre 25 e 35, crianças de 2 a 5 anos de 20 a 30 e maiores de 5, né, segue como paciente adulto aí de 12 a 20 incursões por minuto. Pode ser que às vezes na literatura a gente encontre valores aí um pouquinho diferentes sobre isso, mas no geral essa é uma média aí. Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, quem são as crianças que são consideradas crianças taquipneicas, né? Eles tentaram dar uma padronizada aí. Então, de recém-nascidos, né, até 2 meses de idade, né, a criança considerada realmente taquipneica, aquela que está acima de 60 respirações por minuto ou incursões por minuto. Crianças de 2 meses até 1 ano, as que apresentam acima de 50 de frequência. Crianças entre 1 ano e 4 anos de idade, que apresentam 40 de frequência respiratória, e crianças acima de 4 anos que apresentam 30 de frequência respiratória. Lembrar sempre que se a criança estiver muito animada, ali, agitada, ela vai fazer uma frequência respiratória maior, né? Ou o contrário também, se ela estiver chorando ali também, essa frequência respiratória pode ser comprometida. A febre pode alterar a frequência respiratória. Tem vários fatores ali que podem afetar a frequência respiratória e que às vezes não é a causa principal realmente em sistema respiratório. A gente pode falar também um pouquinho aqui em relação à frequência cardíaca em recém-nascidos, nas crianças de 0 a 28 dias de vida, aí, essa frequência cardíaca pode variar de 130 a 160, e para cá vale a mesma coisa, né? Às vezes essa criança está chorosa, a frequência cardíaca pode chegar a valores maiores ali, então tentar acalmar para ver qual o real, né, o que ela está mantendo de base ali de frequência cardíaca, e dependendo da literatura eu posso trazer aí um pouquinho diferente disso. Primeiro ano de vida 120, 140, segundo ano de vida 110, 130 de batimentos por minuto, de 3 a 5 anos entre 100 e 120 né, de batimentos, crianças de 6 a 11 anos de 90 a 120. Depois disso a gente pode considerar os valores de adulto, né, para esse paciente. A temperatura axilar, eu trago aqui uma tabela que é de pacientes que podem ser mensurados pelo termômetro mesmo, né, ali debaixo do braço, e se lembrar que esse termômetro, né, a gente pode deixar por pelo menos 30 minutos.
Então, é considerada uma normotermia criança entre 36 e 37 graus, né? Se eu for levar pé da risca ali, 36,6, 36,7 graus. Valorizar também, pessoal, quando a gente for mensurar, a roupa que esse paciente está usando. Então, né, lembrar que às vezes, né, a mãe tem um bebezinho ali, a família tem um bebezinho, e eles acabam colocando um pouco mais de roupa. Então, às vezes a gente chega e quando vai ser avaliada, a criança está com 38, você fala, nossa, ela está, né, começando um quadro de febre, quando na verdade não é nada disso, é só excesso de coberta, de casaco, né? Então, às vezes vale a pena tirar, deixar um tempinho e depois reavaliar esse paciente. O contrário é um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer também. Às vezes aqueles pais que sentem mais calor, né, aqueles familiares que sentem mais calor, tiram a roupa da criança e quando você vai ver, a criança está ali com uma temperatura um pouco mais baixa, né, em hipotermia ali, uma temperatura abaixo de 36 graus. Considerado ali subfebril entre 37 e 37,5, febre baixa 37,5 a 38,5, moderada 38,5 a 39,5, febre alta 39,5 a 40,5 e febre muito alta, ou seja, uma hiperpirexia acima de 40,5 de temperatura. Lembrar que pacientes, né, nesse quadro, eles têm chance de apresentar, às vezes, com uma convulsão febril, então é importante procurar uma unidade de saúde aí para ser avaliado melhor. Então, falando agora um pouquinho da saturação de oxigênio, né, que hoje muitas famílias têm até seu oxímetro em casa, e o que a gente visualiza é que às vezes essa criança, a mãe chega apavorada, falando, nossa, a saturação tá baixa, mas ela comprou esse oxímetro na farmácia, ela não sabe usar muitas vezes, né? Então, às vezes o pezinho da criança, né, uma bisnaguinha aqui, gordinho, às vezes o jacarezinho ele não consegue entrar até o final. Então, ou às vezes esse pé tá muito gelado, né? Às vezes não dá a onda, mesmo no oxímetro aquele portátil, às vezes não dá uma onda, né? Não sobe o sinal dele até o ideal ali, e ele pode dar uma saturação que não é real e essa mãe ficar um pouco mais assustada. Ela coloca no dedo dela, o dedo dela encaixa perfeitamente ali, chega a valores ideais, e quando ela volta para a criança não dá aquele valor que ela está esperando, às vezes demora mais, então às vezes os pais ficam mais assustados. Então, lembrar sempre de colocar, né, fazer o melhor ajuste possível e esperar a onda ali certinha. Na pediatria a gente tem os probezinhos, né, o probezinho é ótimo, né, o ideal é que a gente tenha ele no mesmo sentido, né, porque a gente tem a parte da fotodetecção, né, e a parte da luz ali, então para ele conseguir fazer a leitura, né, dos capilares ali. Hoje, a saturação de prematuros, o projeto Koala, um projeto grande em relação a isso, ele traz como uma saturação ideal dos prematuros ali entre 91% e 95% de oxigênio, né, a gente tem literatura recente falando de 90% a 94%, né, até alguns anos atrás a gente usava de 88%, né, às vezes a 92%, mas hoje sabe-se que ali manter a saturação de prematuros entre 91% e 95% é uma boa saturação. Trabalhos mostraram que quando a gente tolerava essa saturação um pouco mais baixa, né, essas crianças elas poderiam apresentar aí um quadro de hipoxemia. Então eles viram que crianças que às vezes mantinham uma saturação um pouco mais baixa tinham mais chance de apresentar complicações hipóxico-isquêmicas. O contrário também é importante, né? Ah, que bonitinho, tá saturando 100%, prematuros, na verdade, não. Lembrar sempre, né, que prematuros eles podem acabar evoluindo com a displasia pulmonar, né, com uma dependência maior de oxigênio. Então, a titulação da saturação é extremamente importante aí nesses pacientes prematuros, já que o sistema antioxidante deles ainda é deficitário. Para lactentes, né, outras crianças maiores de 92%, hoje tem se falado também 92%, 96%, não deixar esse paciente com oxigênio aí saturando a altos níveis, sempre que possível a gente desmamar o oxigênio desses pacientes. Então, a avaliação respiratória
é extremamente importante avaliar como essa criança respira, né? Uma das primeiras coisas quando eu vou fazer a avaliação nessa parte respiratória é como ela respira. Ela está respirando espontaneamente em ar ambiente? Ela está respirando espontaneamente, mas com catéter de oxigênio? Ela está respirando espontaneamente com uma máscara de Venturi, né? Como ela respira? Então isso é importante, né? Sempre a gente olhar e fazer começar a ver realmente como essa criança respira e não esquecer de depois evoluir sobre isso, né? Então, qual o padrão respiratório que essa criança está adotando? É mais abdominal, que é o mais fisiológico delas, né? Já que a gente tem uma série de particularidades anatômicas e fisiológicas aí, ou ela tem um padrão respiratório mais torácico, né? Mais apical. Isso é mais comum de acontecer em crianças maiores. Ou ela apresenta já um padrão respiratório misto, né? Tóraco-abdominal aí. Outra coisa importante de ser avaliada é o ritmo respiratório desse paciente. Ele é regular ou irregular? Então, observar sempre se esse paciente apresenta pausas ou apneias. Lembrando que é considerada apneia aquela pausa respiratória maior que 20 segundos. Ou, se for menor que 20 segundos, se ele for acompanhado de bradicardia, né, de queda de frequência cardíaca, ou de queda de saturação de oxigênio, ele também pode ser considerado uma apneia. Então, por exemplo, aquela criança que fez uma pausa respiratória rapidinho, mas foi acompanhado de bradicardia e ou de queda de saturação, é considerado uma apneia também. Então, nos prematuros e nessas crianças lactentes, especialmente nos prematuros, os movimentos eles são mais superficiais, esses movimentos respiratórios, e o ritmo deles tende a ser mais irregular. E existe uma respiração, o nome de uma respiração específica para esses pacientes, que é a respiração tipo periódica, ou seja, eles respiram, de repente eles param, e aí eles ficam um tempo ali em pausa, né? Quem está avaliando às vezes fica desesperado, mas tudo bem, ele vai voltar, né? Essa é a tendência, em geral ele faz umas pausas, lembrar que são pausas, né? São até 20 segundos sem fazer queda de saturação e bradicardia, e de repente ele volta a respirar. Aqui também a gente chama atenção, né? Aquele esquema de contar os 15 segundos, multiplicar por 4 do adulto, né? Por isso não vale aqui. Então, se eu pego um movimento de pausa, eu vou achar que essa criança tem uma frequência respiratória aí alterada, quando às vezes isso não é real. Certo, gente? E aí essa criança pode também ter ritmos diferentes, como dos pacientes adultos lá, tipo Cheyne-Stokes, enfim, Biot, ela pode apresentar outros ritmos também irregulares, que são mais patológicos. Essa criança pode apresentar uma frequência respiratória normal, ou seja, que a gente chama de eupneica, né? Que essa criança ela apresenta um quadro de que ela está eupneica. Ela pode, se tiver uma frequência mais baixa, apresentar, né, um quadro de bradipneia, ou a gente pode falar que ela está bradipneica. E o contrário, uma frequência mais aumentada, ela pode ser classificada como uma criança taquipneica. Lembrar o que eu já tinha comentado antes, né? Esforço, excitação, digestão, e a idade mesmo faz com que essa frequência aí possa estar alterada. Então, sempre vai avaliar, né, de acordo com a idade da criança. Outra coisa extremamente importante para avaliar nos pacientes nessa avaliação respiratória são sinais de desconforto respiratório. E aí a gente pode ter uma série de sinais, né? Nós temos, então é importante sempre ver, ouvir, né? Olhar, assim, fazer ver e olhar essa criança, né? Porque às vezes eu percebo os alunos olhando, mas eles não conseguem enxergar realmente o que está acontecendo. Então, prestar atenção ali, né? De preferência tórax desnudo. Então, a gente tira, né, realmente a roupinha dessa criança para avaliar esse tórax. Então, nós podemos ver se essa criança apresenta retrações de caixa torácica, ou seja, se ela apresenta tiragens, né? Então, essa tiragem ela pode ser subdiafragmática ou pode ser chamada também de retração subdiafragmática.
Essa é uma das mais comuns de acontecer, né? Na inspeção você conseguir avaliar que esse paciente ele está puxando ali logo abaixo dessa região diafragmática, ela está puxando um pouco mais, então a gente fala sobre a tiragem subdiafragmática. Essa criança pode apresentar também essa tiragem tifoidiana, é importante, às vezes a gente até comenta com os pais, avalia se ela está puxando aqui, se está afundando aqui no pescoço dela, né? Também essa criança pode apresentar uma tiragem supraclavicular e também as intercostais. Em geral, quando uma criança começa a apresentar essa tiragem intercostal, né, às vezes é um pouco mais sério, então precisa buscar ajuda. Outro sinal de desconforto que essa criança pode apresentar é o batimento de asa de nariz, que né, a gente fala muito na pediatria, tá com ban, né, é o batimento de asa de nariz. Então isso acontece porque a criança tenta captar mais O2, então ela dilata a narina e ela começa a bater a asa de narina para tentar captar mais oxigênio. Esse é um sinal bem comum de acontecer e fácil em inspeção. Então, avaliar se esse paciente não está utilizando musculatura acessória, então se ela não está puxando aqui, usando mais esternocleido occipitomastoide aí. Então, ver se ela não está usando um pouco mais, ou mesmo musculatura de intercostais, então avaliar se ela não está usando musculatura acessória, lembrando que quando o paciente começa a fazer distorção de caixa torácica em excesso, é importante não demorar muito para dar assistência, porque eles têm baixa resistência à fadiga, né? Então eles fadigam muito mais fácil. E observar se essa criança não está com cianose. Ouvir sempre esse paciente não está apresentando um gemido expiratório, porque esse gemido expiratório pode ser que ele esteja fechando a glote, tudo bem, para aumentar a capacidade residual funcional. Então, ela acaba fazendo um gemido para tentar manter esse pulmão um pouco mais insuflado. E a gente pode avaliar nesses bebês o grau de desconforto respiratório. E nós podemos avaliar através de um boletim chamado de Silverman e Andersen. Né? Esse boletim, ele avalia se esse paciente apresenta retração intercostal, se ele apresenta retração tifoide, se ele apresenta batimento de asa de nariz e gemido expiratório. Então, a pontuação é de 0 a 2 pontos, sendo que, vou começar aqui pelo gemido expiratório. As crianças que apresentam gemido expiratório, tá audível, sem estetoscópio, ou seja, às vezes eu chego no quarto desse paciente, eu já estou ouvindo ele fazendo gemido expiratório, mesmo sem estetoscópio, eu já posso classificar esse paciente como 2 pontos em relação a gemido expiratório. Se ele for audível só quando eu estou fazendo a ausculta pulmonar desse paciente, então ele está audível só com esteto, 1 ponto. Se ele estiver ausente, 0. Em relação ao BAM, batimento de asa de nariz, tá marcado, 2 pontos. Se tiver só discretinho o abatimento de asas de nariz, 1 ponto. Ou se ele não apresentar abatimento de asas de nariz, 0 pontos. A retração chifoide aqui, né, o subchifoide, enfim. Se tiver marcado, 2 pontos. Tá pouco visível, 1 ponto. Não tem essa retração, 0. A retração intercostal ela é avaliada em 2 momentos. Em 2 momentos não, na verdade em 2 partes, né, do tórax. Parte superior e inferior. Então, se essa parte inferior está marcada, né, e essa criança está apresentando o que a gente chama de balancim, né, ou seja, quando ela faz uma inspiração, cresce o abdômen e faz um declive, declina o tórax dela, então 2 pontos. Se essa criança apresenta uma tiragem pouco visível, intercostal, aqui de inferior, 1 ponto, e se ela está fazendo um declive inspiratório, você consegue ver um pouco, quando ela inspira, ela cresce barriga um pouquinho do ápice, mas ela puxa mais, um pouco para dentro, esses últimos arcos costais aqui, 1 ponto. Lembrando sempre que das particularidades anatômicas, e funcionais desse paciente pediátrico, lembrando que quanto menor a criança, mais arcos costais horizontalizados ela vai ter. Então, o adulto ele está mais inclinado, então a gente faz o que a gente chama de alça de balde, mecanismo de alça de balde.
na inspiração, né, nossos arcos costais descem, na exa eles sobem, né, que a gente tem o processo de recuo elástico. Agora, no bebê, é um pouco diferente tudo isso. Lembrar que as costelas, né, os arcos costais ainda são muito horizontalizados e a criança faz o mecanismo que a gente chama de braço de bomba. Então, quando a gente começa, e isso fica muito visível quando ela começa a ficar mais cansada, né, que ela começa a fazer mais as distorções de caixa torácica, ou seja, quando ela inspira, ela pode puxar tudo para dentro. Por isso, né, a gente consegue avaliar esse declive inspiratório aqui. Não tão comum no adulto e bem mais comum, né, nos pacientes pediátricos, nos bebês aí. Retração intercostal. Então, esse paciente ele pode apresentar a retração intercostal inferior está sem tiragem, ou superior está respirando sincronizadamente aí, então na inspiração, né, cresce tudo aqui, então 0 pontos. Então, como é que é a classificação? 0, não tem desconforto respiratório, de 1 a 5, esse desconforto está moderado, e mais de 5 a gente classifica como um desconforto respiratório grave. Importante avaliar se esse paciente, né, ainda na avaliação respiratória, aí, se ele está com dispositivo ventilatório, ou seja, né, sob ventilação mecânica invasiva, não invasiva, né, ou mesmo se ele tem um dispositivo de oxigenoterapia. Importante sempre a gente descrever os parâmetros, né? Colocar o horário que a gente está avaliando esse paciente é extremamente importante e os parâmetros que esse paciente se encontra. Avaliar se esse paciente apresenta tosse, né? De preferência, né? Já falando um outro item aqui, se esse paciente tem nessa tosse está saindo secreção, então uma tosse seca, uma produtiva, e como é que está essa secreção? Né? A gente pode classificar grande quantidade de secreção, enfim, quanto à quantidade, quanto à coloração da secreção, quanto à espessura, se ela está espessa, se ela não está espessa, a gente pode classificar quanto se ela está fétida, né, quanto ao odor dessa secreção. Então, isso é bem importante classificar. Lembrando que quanto mais fétida essa secreção, ou mesmo se essa secreção está em grande quantidade, se ela tiver mais né, esverdeada, amarelada, às vezes vale uma cultura de secreção, né, traqueal para conseguir detectar qual realmente o micro-organismo que está colonizando ali, que está fazendo essa criança descompensar. Né, a gente pode palpar esse tórax dessa criança aqui para avaliar se tem enfisema subcutâneo, né, como está a expansibilidade do tórax dessa criança, está simétrico, está assimétrico, está maior de um lado, do outro, e por fim a ausculta pulmonar. Então, a ausculta pulmonar, lembrar, de preferência um local silencioso, essa ausculta preferencialmente simétrica, né, eu sempre comparo um lado com o outro. Preferencialmente com a criança em linha média, a gente sabe que isso não é fácil, às vezes a criança está agitada ali, então tentar trazer ela com a cabeça em linha média. E atenção para os ruídos de transmissão. Então, lembrar que a ausculta fisiológica, a ausculta pulmonar fisiológica, a gente avalia quanto, né, murmúrio, inicialmente o murmúrio vesicular, então, que é o ar que está entrando e saindo. Se murmúrio vesicular está presente, ele está diminuído. Então, quando eu faço essa ausculta simétrica, eu consigo... Nossa, olha, o ápice da direita, ele está com murmúrio vesicular presente, mas o da esquerda está um pouco diminuído. Então, isso me levanta algumas hipóteses. Será que esse paciente pode estar com alguma atelectasia, está com colapso alveolar? Né? Então, vamos olhar no raio-x para confirmar. Depois eu posso fazer, né, a avaliação da expansibilidade. Está diminuído, não está diminuído? Então, é sempre importante essa ausculta comparativa. E depois, né, que a gente avaliou o murmúrio, aí avaliar os ruídos adventícios. O que eu tenho? Roncos, essa secreção de via aérea mais alta, né? Eu tô com estertores, ou seja, né, esses estertores, eu tô aí com um alvéolo abrindo e fechando, pode ser líquido, mais crepitante, né? Ou eu tô com uma ausculta com mais sibilos, né? Aquele ruído que mostra que eu tô com, às vezes, uma obstrução ali de via aérea mais distal, né? Lembrando que a gente pode ter sibilos aí inspiratórios, expiratórios, né? Sibilos inspiratórios podem estar mais relacionados com secreção, o sibilo expiratório está relacionado às vezes mais com broncoespasmo, então é bem importante fazer essa ausculta de uma maneira tranquila e que a gente consiga realmente auscultar.
com clareza esse paciente. A avaliação ósteo-neuromuscular, a avaliação musculoesquelética aí é um capítulo à parte, né? Enfim, avaliar todo, dependendo da idade, né, os reflexos primitivos dessa criança, quais são as reações que ela apresenta, né? Como é que está o desenvolvimento, né, dessa criança, ela está apresentando um desenvolvimento típico, um desenvolvimento atípico, né? O que está acontecendo, como é que está o tônus desse paciente, correlacionar com a idade, né? Às vezes é uma criança menorzinha e ela mantém, né? Lembra que de 0 a 3 meses aí ela tem uma hipertonia flexora, né? Passou disso, ela ainda apresenta esse tônus, então chama atenção às vezes para uma avaliação um pouco mais específica, trofismo, deformidade, né? É importante avaliar se esse paciente apresenta encurtamento, né? Às vezes até fazer uma goniometria vale a pena, testes específicos, né? Às vezes fazer uma avaliação postural. Então a gente vai, na pediatria, um mundo geral e que a gente vai direcionar a nossa avaliação, nosso exame físico de acordo com a necessidade do paciente. Para daí, então, eu conseguir, no caso da fisioterapia, chegar num diagnóstico fisioterapêutico que é realmente por que eu trato esse paciente, né? Baseado nisso, vou traçar meus objetivos e minhas condutas. Então, para esse diagnóstico desse paciente, quais são os meus objetivos, quais as minhas metas, né? E para atingir isso, quais serão as minhas condutas? É extremamente importante fazer um plano terapêutico bem detalhado. E é isso, pessoal. Boa sorte para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. Até mais.